Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, gravando mais um vídeo para o canal, desta vez um breve estudo na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Mais uma vez agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem visualizado, você que tem curtido, tem comentado, dizer meu muito obrigado. Continue fazendo isso, que você está nos ajudando e muito. Amém? Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 16. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu crescimento seja manifesto a todos. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Um ensinamento, uma instrução de Paulo a Timóteo para que ele pudesse crescer espiritualmente. O versículo 15 deixa bem claro: medita nestas coisas e nelas se diligente para que o teu crescimento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4 e 15. Dizendo a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva para nos ajudar, deixe seu comentário e nos ajude para que o canal possa crescer cada vez mais. Nosso estudo, esse é um breve estudo, não é um estudo totalmente, porque esse estudo aqui é de pouco tempo, é um breve estudo nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, que vai nos dizer assim: nós fomos chamados para o crescimento. Assim como há o crescimento natural, o avanço espiritual também deveria ser um crescimento natural na vida do cristão. Mas sabemos que isso nem sempre acontece. Lucas diz que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. Assim, tendo Cristo como nosso maior modelo, somos chamados ao crescimento. Todo crente é chamado ao crescimento. Basta ele somente querer crescer e querer se aprimorar, tanto na palavra de Deus como no crescimento espiritual. O conselho de Paulo a Timóteo foi para que o seu progresso espiritual fosse manifesto e mostrou a ele qual era o caminho para isso. É imprescindível dizer que o cristão precisa partir do princípio que, sem a leitura da Bíblia e a prática da oração, não haverá crescimento espiritual. Esse princípio é tão básico quanto inegociável no processo de crescimento na fé. É exatamente isso. O crescimento do crente é leitura da Bíblia e oração. Sem isso não tem crescimento. No texto lido, Paulo apresenta os passos para o crescimento espiritual. Vejamos. Primeiro, devoção total ao Senhor. Paulo estimula seu discípulo a uma vida de devoção, que tem por objetivo o amadurecimento da fé. Tal devoção seria demonstrada por meio de uma vida piedosa, que acontece na presença de Deus por meio do tempo de qualidade com Deus, tempo a sós com Deus, no caso, oração. Conforme cresce nosso amor ao Senhor, mais aumenta nossa devoção. Por isso, a cada dia necessitamos pedir que Deus renove em nós o primeiro amor, Apocalipse capítulo 2. Isso fará que a busca pela face de Deus seja algo natural e extremamente empolgante. Quanto mais nós nos aproximamos, mais Ele se aproxima de nós. Uma vida de devoção fará que nos ocupemos totalmente do reino de Deus, suas práticas e valores. E quando isso acontece, Deus gera possibilidades em nossas vidas. Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais nós buscamos a Ele, Ele se aproxima de nós e nos dá várias possibilidades. Segundo ponto nosso é: precisamos demonstrar em nossa vida o fruto do Espírito. Geralmente no meio evangélico há uma ênfase dos dons do Espírito Santo, porém o fruto do Espírito é que demonstra a nobreza do nosso caráter e o nível de nosso crescimento espiritual. É exatamente isso. O fruto do Espírito é que mostra a nobreza do nosso caráter e o nível de crescimento espiritual que nós temos através do fruto do Espírito. Não através dos dons espirituais, mas do fruto do Espírito. Assim sendo, a evidência maior do progresso espiritual são os sinais do fruto do Espírito, tá vendo? Como bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, etc. O que você acha desta frase de Lutero? O fruto do Espírito é o sermão mais empolgante que podemos pregar. Uma pergunta intrigante: como está o seu nível de comprometimento pessoal com o seu crescimento espiritual? Sobretudo diante de tantas oportunidades que a igreja nos oferece, né? Como está o nosso crescimento espiritual para Deus? Como está o nosso crescimento espiritual para aqueles que estão em nossa volta? Essa é uma boa pergunta para ser feita, porque muita gente diz que tem Jesus no coração, que ama Jesus, que adora, mas como está o crescimento espiritual dele? Né? Sobretudo é isso que nós devemos saber, como está o nosso crescimento espiritual com Cristo. Terceiro ponto,
rejeitar conscientemente as coisas efêmeras ou valores desse mundo, né? Precisamos viver em estado de alerta, e essa percepção das ofertas de Satanás só tem aqueles que crescem em Deus, que pela ação do Espírito conseguem anular as obras infrutíferas da carne. Nessa direção, o apóstolo João exortou a igreja de Éfeso a vencer o sistema do mundo, alimentado pela cobiça da carne. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. 1 João 2, do verso 15 ao 17, que é bastante conhecido, né, que vai nos dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, fazendo sempre a vontade de Deus. Para concluir, diante do que vimos hoje, sobre a necessidade de crescimento, também pelo fato de estarmos em uma igreja que nos oferece tanta oportunidade de crescimento, tais como escola dominical, culto de doutrina, né? Busquemos a maturidade na fé, pois a vida cristã revela crescimento quando é palco da manifestação do fruto do Espírito, de uma forma muito prática na sociedade, ao ponto das pessoas almejarem ouvir o que temos a dizer, pois já conhecem nossas atitudes, quando nós demonstramos o verdadeiro fruto do Espírito, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Caridade, tudo isso, aqueles que estão em nossa volta vão querer parar para nos ouvir. Mas quando nós não demonstramos nada disso, vivemos uma vida completamente diferente, não demonstramos nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus, ninguém vai querer nos ouvir. Então, que nós possamos crescer cada vez mais. 2 Pedro 3,18 diz: crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, quanto mais nós crescemos, mais é demonstrado o fruto do Espírito na nossa vida. Então, que Deus abençoe e que nós possamos crescer cada vez mais. Que esse breve estudo possa chegar até você e você possa sentir o desejo de crescer em Cristo Jesus. Para aqueles que estão à sua volta, veja que você realmente está servindo a Cristo e que o fruto do Espírito está sendo demonstrado na sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.